Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MTS Talk, o podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. Estamos aqui para falar mais um episódio aqui da série Casais. O último foi sobre um casal restaurado por Deus, que foram os pastores Júnior e Maria, meus pais. E aqui estamos com o Joel e a Adrianinha, que são membros aqui da nossa igreja, são da Intercessão. E também tem uma história muito legal no relacionamento deles. Já começaram o relacionamento, né, dentro dos princípios de Deus e irão aqui compartilhar um pouco da experiência deles com a gente. Estou aqui também com a Rebeca, Oi, que gente. é a nossa apresentadora. Tá bom? E aqui, para iniciar, né, esse nosso bate-papo, queria saber como foi que vocês se conheceram, se já teve um interesse inicialmente ou começou só como uma amizade. Quem quiser começar a falar, pode ir. Bem, E aí? melhor eu começar, né? Eu sou Joel, né? Eu fui nascido num lar evangélico, mas assim, com 17, 16, eu desviei, né? Saí da igreja, que era eu e meu irmão, gente, desde criança, meus pais foram evangélicos, a gente foi criado escolinha dominical, tendo todas as bases, né, do evangelho, né, nas nossas vidas. Mas depois meu irmão saiu, aí logo depois, né, eu me espelhava um pouquinho nele, ele era mais velho, acabei também saindo. Aí andei um tempo pelo mundo, né, fiz algumas coisas que diante de Deus não eram tão legais, mas assim, o princípio da palavra sempre se manteve na minha vida, né, então eu deixei de fazer muitas coisas erradas por devido ao conhecimento. Lembrando que a palavra, né, fica, e assim, eu tinha a mãe e o pai que intercedia por mim, Amém. né? Ela nunca volta vazia, né? Isso, Sim. e assim, a gente tinha um propósito, né, de um dia estar voltando, apesar de a pessoa quando é bem jovem, né, é complicado às vezes se manter na igreja, né? Que o mundo oferece muitas coisas. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, vocês até hoje estão firmes aqui no ministério, né? Estão atuando aí, então, assim, aí, para resumir um pouco, né, a minha mãe vivia intercedendo lá, eu tinha uma base, que era o meu pai, né, então quero até falar para vocês, assim, vocês têm pais, mães hoje, né, vivo, então procure sempre honrar teus pais. Eu procurei honrar, mas assim, a gente vacila também, né, questão de... Meu pai determinava o horário para me chegar em casa, eu procurava cumprir, né? Me ensinou muitas coisas. Pouco tempo perdi meu pai, né? Eu já era maior de idade, já tinha uma estabilidade, já tinha uma profissão, né? Já vivia do dinheiro que eu trabalhava, ajudava em casa, né? Ele veio a falecer. E assim, pai, cara, meu pai para mim era meu porto seguro, né? Eu podia ter minha vida, ser até praticamente autônomo, mas qualquer problema que eu tivesse, eu olhava para o meu pai, ele estava ali, eu sabia que ele ia me ajudar. Aí perdi meu pai, foi o primeiro baque. Aí eu estava com mais ou menos 26 anos, né? Aí quando eu perdi meu pai, cara, eu olhei assim e falei, pô, foi a pior perda da minha vida, né? Aí, só que eu cresci como um homem também, né? Que você acaba ficando... Você perdeu aquela dependência do teu pai, você se torna mais homem, né? Mas aí, graças a Deus, eu consegui permanecer, né? Aí, uns anos depois, minha mãe vivia intercedendo. Assim, eu vivia saindo, né? Ia para boate à noite, ia para negócio de sertanejo. Você era o Aí, filho pródigo, né? Assim. vivia no mundo, assim, mas sempre crendo, né, que um dia eu voltaria ao Evangelho. E sempre, assim, evitava de me envolver em muitas coisas, né? Deus me guardou também. Chegou um certo determinado ponto da minha vida, o Flávio, ele foi aqui da igreja, Flávio, você conhece, eu acho que a maioria das pessoas é Ganson. Ele é muito meu amigo, né? Deus vai te levando a alguns relacionamentos, né? Que, assim, mesmo você estando lá fora, que vai acabando Ele vai te te trazendo. cercando, né? Isso aí. Aí, um belo dia, Flávio... Eu sou eletricista, né? E aí ele foi e me convidou para ir na casa dele lá, conversando comigo, falou assim, pô, João, ele tinha uma casa lá no Rio Várzea, lá, perto da minha casa lá, que eu moro em Itaboraí. Ele pegou e falou assim, Joel,
eu estou precisando de você, cara. Eu não gosto de, assim, ventilador de teto, eu sou eletricista, faço praticamente quase tudo, né? Mas, assim, ventilador de teto eu não sou fã de fazer a instalação. Acho muito trabalhoso e não gosto, porque, como eu sou um pouco perfeccionista, aí dependendo do modelo ventilador, fica oscilando, dá maior trabalho, eu não gostava muito dessa área. Mas como ele era muito meu amigo, eu falei, pô, preciso que você instale 2 ventiladores de teto para mim. Eu falei, não, beleza. Aí ele foi, me ligou, um dia a gente marcou, fui lá. Aí cheguei lá, aí ele me mostrou, aí falou, não, preciso que instale 2 ventiladores de teto, vou fazer uma reunião aqui da minha igreja, aí quero até que você venha. Eu falei, Flávio, tá bom, tranquilo. Aí teu pai estava lá, pastor Júnior, nesse dia, que a gente foi comprar o ventilador lá no centro de Itaboré, na Casa e Vídeo. Aí Flávio foi, me apresentou, né, esse aqui é o pastor lá da igreja, pastor Júnior, não sei o que, um amigo meu, não sei o que. Foi beleza, aí Flávio falou assim, aí foi a maior referência minha para o pastor Júnior, né? Falou assim, não, Joel é super tranquilo, ele tem a base, né, da igreja, não sei o quê, aí só tá no mundo, né? Tipo assim, falando, né? Aí seu pai vira para mim e fala bem assim, mas se tiver fazendo as coisas erradas, vai direto pro inferno. Caramba! Pastor Júnior. Direto e reto. Direto e reto. Eu fiquei na bronca. Beleza, né? Já fiquei meio... Nunca mais quero ver. Já fiquei meio enfesado com o teu pai. Tá bom, esse pastor tá falando aí, mas tá bom. Falei, vamos lá então. Aí fomos lá no centro Itaboré comprar. Tanto é que eu fiquei meio destacado. Eu falei, não, falei, Flávio, vai lá, vou ficar aqui no carro mesmo. Aí fiquei lá fora aguardando seu pai, ele foi lá comprar. Aí instalamos o ventilador, né? Estou assim, contando para você saber o princípio, né? De tudo. Aí fui lá, instalei o ventilador para eles, né? Aí Flávio me convidou para ir lá na reunião que ia ter. Ele falou, não sei se era terça ou se era quarta. Era quarta-feira. Quarta-feira. Eu lembro. Eu também. Eu sou cria daquela casinha. Aí, beleza, eu falei, pô... Eu falei, assim, eu já estava com o coração meio quebrantado, já estava deixando de ir vários lugares. Aí peguei, fui lá na quarta-feira. Cheguei lá e conheci seu tio Ricardo, né? Pastor Ricardo. Rapaz, o cara é gente boa demais, né? Ele era. O cara era tremendo. Aí ele foi, falou lá, reunião, pregou, coisa e tal. Aí eu comecei a ir toda quarta-feira. Aí viu a mulher lá, assim, bonita. Não, nem foi nada disso. Aí o que acontece? Quarta-feira eu fui, assim, eu saía praticamente quase todos os dias. Aí minha mãe falava assim, aí geralmente voltava tarde, né? Eu era mais jovem, então eu tinha disposição de ficar até um certo horário na rua e acordava no outro dia trabalhar sem problema. Aí, quarta-feira, eu comecei a chegar cedo. Aí minha mãe virava para mim, ela via a hora que eu chegava e falou, os filé na rua não tá muito bom não, né? Que para ela, mulher na rua era filé, né? Eu falei, mãe, não tá muito bom não. Mas nunca quis falar para ela que eu estava indo no culto. Na verdade, eu não tinha me decidido ainda. Né? Estava na dúvida. Estava na dúvida e estava fazendo, porque você, por exemplo, para eu me manter na igreja, você tem que deixar certo relacionamento, né? Amizades que você te leva a certas coisas. Tem que renunciar, né? Você tem que largar essas amizades de mão, né? Você pode falar com a pessoa, conversar, mas não procurar fazer tudo no convívio. Aí, conclusão, levou-se um tempo, né? Aí eu peguei, fiquei indo, aí deu uma desanimada. Aí acho que faltei 1 ou 2, quarta-feira. Aí eu encontrei Flávio lá no Veragol, né? No futebol, jogava num horário, ele jogava em outro. Ele falou, pô, ô Joel, pastor Ricardo, sentiu sua falta. Rapaz, eu achei aquilo tão tremendo, né? Como é que pode? Uma palavra que a pessoa falou que estava sentindo minha falta... Eu me senti assim tão amado, né? Acolhido, Que eu falei, não, Flávio, pode falar com ele que quarta-feira eu vou sem falta. Aí fui lá quarta-feira, cara. Aí ele veio no final, não sei se foi nesse mesmo dia. Na parte da manhã eu saí para fazer um serviço na casa de um cliente, que era lá na Estrada do Pico, era um sítio, né? Então... A casa dele, assim, eu nunca gostei de me envolver em coisa errada. Aí, por exemplo, eu não fazia questão, esse relacionamento com furto de energia, né? Gato, eu sempre tive esse princípio. Amém, né? Deus livrou. Aí, só que a questão da casa do cliente, a casa dele ficava mais ou menos em 100 metros do último poste. Então, ele tinha um PC
Ele tinha, a 100 metros, ele tinha a rede da Enel. Ali tinha uma conexão que ele fez, só que a Enel pegou e falou assim, pô, para mim botar uma rede para você até próximo ao teu sítio, eu preciso que você tenha pelo menos um mínimo de 5 casas. Aí ele pegou e não tinha essas 5 casas, que ele era o último terreno, o sítio dele era grande, ele tinha cavalo, tinha várias coisas. Aí deu defeito em uma das fases. Aí eu fui lá, não sabia qual era o problema, falei, pô, deve ser o disjuntor. Então não levei equipamento de segurança nenhuma, simplesmente fui. Eu cheguei, deve ser só o disjuntor. Cheguei lá, não era, lá na rede alta tensão, na rede de alta distribuição, tensão. Não, distribuição, né? Aí, beleza, ele tinha escada, falei, pô, já estou aqui, distante, tinha outro serviço para mim ver, que eu era autônomo, eu fui, botei a escada e subi no poste. Nunca aconteceu daquilo na minha vida. Aí eu comecei lá, né? Identifiquei o defeito e comecei a consertar. Teve um determinado ponto que eu já estava finalizando, eu já ia descer para ir embora, que era o último fio que eu estava conectando, que tinha dado zinabro lá, eu estava refazendo as conexões para ele poder voltar a energia dele. Então, nesse momento, cara, eu desequilibrei, aí eu perdi assim, um pouco o equilíbrio, aí o corpo foi para trás, né, que você está trepado, e eu estava mais ou menos uma distância, aí, mais ou menos de uns 7 metros de altura. Caramba. Aí, no susto, cara, foi coisa de Deus mesmo. Esse meu braço, assim, ó, subiu. Quando ele subiu, o cabo da Enel, ele é isolado, né? Ele não é sem isolamento. Esse último dedo da minha mão aqui, que é maior, bateu no fio e deu uma travadinha, deu para mim segurar de novo na escada e me equilibrar. Meu irmão, eu tremia dos pés à cabeça, de nervoso, suava, pelo susto, né? O coração disparado. Eu desci, eu falei, eu tenho que finalizar o serviço do senhor. Aí peguei, fui lá, arrumei um pedaço de corda, já que não tinha levado o cinto, me amarrei, finalizei o serviço e desci. Eu estou contando para resumir o que aconteceu. Aí, na quarta-feira, eu fui no culto. Eu não falei, comentei isso com ninguém. Eu guardei isso para mim. Nem o proprietário lá do sítio ficou sabendo. Aí eu estava lá na reunião, né? Aí o pastor trouxe uma palavra, no final houve uma ministração, ele veio orar por cada um que estava ali naquela noite. Aí na hora que ele veio orar por mim, ele simplesmente virou para mim e falou assim, eis que eu tenho te dado vários livramentos. Aí eu fui, rapaz, naquela hora mesmo eu já ali, pô, dentro de mim já explodiu, né? Eu já praticamente tinha, assim, aceitado Jesus e eu já estava num momento de transformação. Tanto é que... Foi aquela experiência, né, que foi decisiva. Assim, até voltar de águas, um pouquinho antes, o que aconteceu? Um pouco antes de ter esse acontecimento, eu peguei, uma noite que eu saí, né, um sábado, eu peguei, entrei na verdade, na casa de negócio de música sertaneja, não me senti bem, aí fui em outra discoteca que tinha em Itaboraí e fui em outra. Eu gastei nessa noite dinheiro em 3 lugares diferentes, jogando dinheiro fora. E aquilo não me trazia mais aquele prazer nem alegria. Simplesmente, eu não consegui ficar nesse ambiente. Eu peguei, entrei dentro do carro e fui para minha casa. Tanto é que eu saí, era 11 e pouca, acho que não fiquei 1 hora na rua, já estava em casa. Aí, quando aconteceu, aí que eu comecei a, entendeu, me envolver mais, que eu fiquei lá. Aí, depois dessa experiência que eu tive desse livramento, assim, dentro de mim eu já aceitei Jesus, só que me reconciliei com ele, na verdade, né? Sim. Só que, devido assim, por exemplo, eu venho de uma visão da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, você tem um culto. Geralmente todo tem um culto de palavra, né, que é o culto de domingo, e tem um culto de doutrina. No culto de domingo, o pastor, na parte da noite, que era o culto de evangelismo, sempre no final do culto eles faziam o apelo. Ministério Terra Santa não faz. Não temos isso. E eu sou assim, eu continuo, eu melhorei muito, mas eu continuo. Ficou lá esperando o apelo? Aí quando teve apelo dentro de mim, eu explodi, pô, entendeu? Só que eu não tive coragem. Cadê o apelo, gente? Aí mas dentro de mim eu falei, pô, Deus já está me guardando, então não há melhor caminho. E eu já estava num propósito, né, de voltar realmente para a igreja. Aí o que acontece? Eu cheguei em casa, feliz da vida, né, doido para contar para minha mãe. Minha mãe, às vezes,
acordava, sei lá, 3, 4, 5 vezes à noite. Às vezes me via chegar. Nesse dia, minha mãe apagou. Caramba. Eu querendo contar pra alguém que você, rapaz, você não tem noção, você fica na felicidade tremenda. Aí eu querendo contar para ela, ela não acordou, cara. Eu tive que aguardá-la até às 6 da manhã, que ela acordava para fazer o café para mim, para eu contar para ela. Aí ela ficou muito feliz, né, nessa época. Aí eu contei para ela, ficou feliz. Aí, nesse meio termo, meu irmão também, que estava morando lá em casa, já tinha percebido. Pô, João, tá estranho, tá diferente. Aí minha mãe virou para ele, não, é porque ele está na igreja e você ainda não está. Aí falou isso para ele bem assim. Aí, beleza, foi quase igual o pastor Júnior, né? Aí na sexta, foi na quarta, né? Na quinta-feira de manhã eu saí para trabalhar. Aí tava uma garoazinha fininha. Aí eu tô indo trabalhar, né? Mas tô ligadão lá em Deus. Aí o inimigo é tão sujo, cara, que ainda levei mais um susto. Eu estava ali indo para o Rio do Ouro, né? Que eu tenho um cliente ali que eu sempre atendo. Aí eu estava na pista, aquela garoa fininha, eu nem estava correndo tanto, eu estava no meu carro. Aí, numa curva assim, tinha um carro do lado devagar. Eu falei, eu vou cortar o carro, né? Eu joguei para a direita para cortar o carro e acelerei. Quando eu ia ultrapassar essa caminhonete, tinha um ponto de ônibus. O cara do ponto de ônibus saiu, nem olhou não, já jogou o carro. Uhum. Eu freiei. Quando eu freiei, a pista estava molhada. Quer dizer, antes de eu frear, eu olhei para o lado, tinha a caminhonete do meu lado esquerdo e eu na direita e o ônibus saindo do ponto. Meu irmão, eu sei que Deus foi tão tremendo que o carro rodopiou, ele não bateu na caminhonete e nem bateu na traseira do ônibus. Ele simplesmente rodopiou e foi para acostamento sozinho, sem eu fazer nada. Aí aquilo ali eu já falei, caramba, rapaz, Deus me deu mais um livramento, aquilo que o pastor Ricardo já tinha falado. Mais um, né? Mais um. Aí eu falei, pô. Aí na outra quarta-feira, o pastor não pôde estar. Aí eu vi, Flávio estava do meu lado, eu timidozão. Aí eu peguei e simplesmente virei para Flávio e falei, Flávio, no final do culto, né? Hoje eu quero aceitar Jesus de novo. Aí Flávio foi que falou na época até a Erenilda que estava lá, Erenilda Ivan. Sim. Aí pegou e falou assim, o Joel quer voltar, quer acertar a vida dele com Deus nessa noite. Aí a Erenilda, então ajoelha que a gente vai orar. Eu orou. Meu irmão, desses tempos para cá, assim, esses sustos nunca mais aconteceram. Aí vamos lá, aí eu fiquei, né? Agora vamos para a história. Agora vamos iniciar o nosso podcast. Porque se eu não tiver um... Fazer o panorama. Mas, e aí, a Adrianinha também? Já era cristã antes? Adrianinha... Quer falar um pouco? Então, boa noite. Meu nome é Adriana. Contar a minha parte, né? Eu vi de um catolicismo, né? Antes de me converter, eu passava minha adolescência, minha juventude na igreja, né? Também tinha essa parte, né, de vivência, vamos dizer assim, do mundo na igreja, no mundo, né? Porque muitas vezes o catolicismo ele tem essa liberdade, essa porta larga. Sim. E aí é muito engraçado, né? Porque Deus sabe como faz com cada um. E eu lembro que na época uma das coisas que eu achava mais assim no comportamento arrogante eram os evangélicos, vamos dizer assim, porque é sempre assim, né? Evangelismo de papelzinho. Sim. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu pensava assim, eles acham que só eles têm Jesus, porque, né, eu tinha. Como assim, como eu não tenho, né? E aí Deus tem os seus caminhos, né? Na época eu vivia um namoro e a pessoa não era convertida, mas a família era. E tinha o culto aqui, né, das terça-feira, né, de libertação. E eu lembro que na época essa pessoa volta e meia aparecia aqui e participava do culto. Sim. E quando passou a vir no culto, eu também decidi vir junto, né? Eu lembro que na época estava até ainda na faculdade. E toda a família dessa pessoa era convertida, participava daqui na época. Então, eu comecei a participar do culto de cura e libertação. Quando chegou
quarta semana, se eu não me engano, eu fui ouvindo a palavra, e eu fui decidindo, né, ter uma vida com Jesus, né, seguir minha vida com Deus. Porque, apesar de, na minha concepção, eu sempre ter Deus, eu fui entendendo que ter Deus é você obedecer a palavra. E o convívio, né? Isso, é Intimidade obedecer a com palavra. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, né? Uhum. Então, assim, eu ouvia, eu já tinha os princípios, né? Vamos dizer assim, eu já tinha tirando a parte da idolatria, eu já tinha os princípios. Sim. Até porque eu venho de uma família, né, que, assim, de muita integridade, de muito caráter. Estruturada, né? Isso, e então, assim... Você já tinha uma base, eu já né, tinha assim. uma base. E aí, só que eu chegava aqui, eu falava assim, eu ouvia o pastor, aí eu queria saber se estava na Bíblia. Estava na Bíblia, eu Ia questionar, ver se está certo. Se não tivesse, eu não... Analista de heresia. E aí eu fui vendo, né, a palavra foi entrando e eu fui decidindo ficar com Deus, né, realmente seguir minha vida com Deus. Uhum. Segundo a palavra, a partir de então. E aí, na quarta semana, eu decidi isso. E esse relacionamento que eu tinha, o rapaz não queria nada com nada, né? E aí eu decidi o Senhor na minha vida. Aí, a partir de então, eu comecei a ter todo um processo, né? E eu louvo a Deus que eu me converti nessa casa, né? Que uma casa assim de integridade, de verdade. E aí Deus foi tendo todo o trabalho comigo. Amém. Né? E eu sou muito assim, sabe aquela a palavra de Deus que diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uhum. Né? Eu lembro que, apesar de eu ter uma vida religiosa, vamos dizer assim, né, que eu era muito rebelde, né? Na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha muita rebeldia ali com a minha família. E aí, quando Deus foi ministrando, trabalhando, eu passei, né, a querer ser muito obediente. Então, assim, eu comecei a ter a minha vida na casa do Senhor, né, mesmo trabalhando para o Senhor, enfim, né. Aí foi um processo na minha vida e Deus foi sempre me conduzindo muito. Uma coisa que a gente tem muito em comum é a timidez, né? Muito. Né? A questão da timidez e, assim, pelo meu temperamento, eu não sou de muita iniciativa. Uhum. Então, no processo de Deus comigo, Ele sempre foi me conduzindo. E aí, nesse processo com o Senhor, Deus foi trabalhando, eu fui me envolvendo na obra, até que eu cheguei no ponto, até que chegou na época da congregação de Itaboraí. Sim. Que foi essa mesma congregação, né? Aham. Que o Joel Congregação que ele foi. se converteu. Né? Então, tinha um trabalho lá na cidade de Sião, né, domingo, e tinha a congregação de Itaboraí na quarta. E a gente sempre estava ali muito envolvido, e eu ia. A gente até pegava carona com o senhorzinho. Lembra, né? E era muito bom, né? A gente sempre ia na Kombi, era muito bom. Sempre é muito bom, né, trabalhar para o Senhor. E aí tem esse casal, Flávio e Karina, né? Uhum. Que a partir do momento que ele começou a ir e eu ia, não sei porquê, né? Quer dizer, o Senhor, né? Começava, né, ficar de graça, né? Jogar, ó, tem um amigo aí, né? Tem um amigo. Aí eu não sei como é que foi o processo dele, mas comigo foi assim, né? Tem um amigo para te apresentar. Eu jogando a ideia. E jogando a ideia. E aí eu lembro que nessa época, desde desse último relacionamento, quando eu me converti, um propósito que eu tinha com o Senhor é que eu queria um homem de Deus. Uhum. Né? Porque eu já tinha uma história no mundo, assim, os relacionamentos não eram muito legais, né? As pessoas que eu conhecia não eram muito legais. Então, eu falei assim, eu quero um homem de Deus, eu não quero mais nada que eu vivi na minha vida, eu quero algo diferente. Sim. Então, quando eu decidi viver com o Senhor, né, tinha o meu processo, mas, assim, o meu foco era o Senhor, eu não ficava, né, nessa coisa de...
Eu Você esperava não ficava em Deus, procurando, vamos dizer né? assim. E eu precisava de muita testificação. Né? Deixei que Que nem descer na Gideão. terra. Que nem Gideão. Hoje tem que vir. Meu Deus. E aí ficou, né? Ficava Karina, olha, era toda quarta-feira, né? Tinha época que eu já ficava nervosa. Já não aguentava Porque, mais. assim, ó, o que Mas que você nem se falavam? Não, a Mas, gente nem e se Joel, falava. você- E teve uma época que assim, tinha uma época que a irmã falava tanto que eu chegava a se desviar. Meu Deus. Né? Porque eu acho que já estava começando aquele clima. Deveriam ficar com ele, não sei, falando por detrás e ficavam falando comigo. Aí gerava mais timidez ainda. Ficava aquele negócio. Entendeu? E aí foi esse processo, mas assim, naquela época, eu não sabia se ele era um homem de Deus. Né? Eu imaginava assim, deve ser mais um que vem para a igreja atrás de menino. Meu Deus. Ela já estava traumatizada. Já. Tá aqui com interesse ético. Então, assim, eu resistia. Né? Nesse primeiro momento, eu ficava, Karina, não sei o quê, não sei o quê. E era muito engraçado, né, que isso... Aí passou-se um tempo, né, vamos dizer assim, passou-se um tempo, e isso 3 foi anos, ampliando. Não, e isso foi ampliando, né? Aí de Karina e Flávio, aí começaram outras pessoas Já ficarem perceber, sabendo, né? E aí começou uma época assim de... Não, Joel não. Joel é de Adrianinha. Gente, que foi isso? Mas nessa época você já estava... Não. Aí, Não, só sentia raiva, né? Aí o que aconteceu? Nesse inteirinho, eu fui para o Flechas. Para missões, né? Caramba! E aí, né, aquele intervalo de 1 ano, eu saí daqui, né, fui para a escola, depois fui para Lajeado. E quando eu volto, nesse processo entre ida e volta, a congregação de Itaboraí acabou, não teve mais. Só que quando eu volto... Encontra o Joel aqui. Na igreja. Só que já não era mais Itaboraí, era aqui em Niterói. Era diferente. Aí eu olhava assim... Não era só para arrumar mulher, né? Depois de 1 ano, né? Uhum. Ninguém persevera, né? Tanto tempo. Se fosse um interesse só de mulher, ninguém persevera. Quando fechasse, ele teria ficado lá, né? E aí, depois de 1 ano, e eu quieta na minha, ninguém sabia, eu não falava para ninguém, né? Mas você já sentia alguma coisa por ele? Ou... Quando eu voltei de missões, aí eu comecei a sentir. me quebrantar. Não, ela estava se quebrantando ainda. Mas eu quieta. E aí, mas o pessoal não desistia. Quando eu voltei, né, o pessoal ficava, já está aí. Voltou a mesma, né, aquela mesma torcida, vamos dizer assim. E aí foi um processo muito difícil, porque assim, tinha isso, mas quando eu voltei de Lajeado, por consenso, né, os pastores comigo, eu com os pastores, foi um tempo de eu retornar e voltar e ficar na igreja local. E aquilo ali não foi tão fácil assim, visto que, assim, quando eu fui para missões, eu tinha terminado a faculdade, concluído a faculdade, eu estava iniciando minha carreira profissional. A Adrianinha é psicóloga, gente, se alguém precisar. Né? E aí eu estava trabalhando em 2 lugares, né, em São Gonçalo e Niterói. Só que eu sempre fui assim, eu sempre fui em obediência, sempre fui entendendo, obedecendo, e não foi problema para mim deixar minha carreira profissional para seguir em missões. Só que quando volta e a gente conclui, não, é tempo nesse momento de você estar ajudando a gente na igreja local, não foi tão simples assim, porque deu um nó na minha sua cabeça ia continuar, né? em missões. Né? Missões, e agora minha vida profissional, o que eu faço, aquela coisa assim. Mas, assim, decidiu obedecer, não tem coisa melhor. Né? É claro que, naquele momento ali, eu não sabia, né, não tinha total clareza que era um momento em que Deus continuava no controle e tinha um propósito. Porque, se eu não obedecesse, hoje
né, a nossa família, o nosso casamento não existiria. Com E é certeza. difícil, né, esse processo de aprender a confiar no Senhor e conviver Aprender a naquilo. confiar no É mais ou Senhor. menos você pisar no falso e quando você for, na hora de você botar o seu pé, que Deus coloca o chão, né? Exatamente. E é todo o processo de você matar sua carne, né? Decidir confiar. Então, eu estava nesse processo difícil, né? Também. Mas eu decidi obedecer, confiar, me submeter, sempre na decisão de honrar meus pastores. E aí, paralelo a isso, começou, né, esse jogo das pessoas. Joel. E eu quieta na minha, mas com uma visão já quebrantada em relação àquele início. Sim. Até que teve a história de um sonho. Meu Deus. E esse Já tinha sonho, caramba! E aí teve um sonho que uma pessoa teve com a gente, que eu não lembro direito do sonho, mas parece que... Joel lembra? Pouquinho eu lembro. Lembra? Sabe a história, Quer então? falar? Então, aí no caso assim da minha parte, a Karina também ficava botando E ela ficava dos dois lados, então. Isso aí, ela ia nela e em mim. Ah, não sei o que. Mas quando você viu ela pela primeira vez, você já sentiu alguma coisa? Assim, não, Não. eu era tímido, eu falava, não é nada. Não é nada. E assim, vou ser sincero para vocês, quando eu vim, assim que eu comecei a voltar ao relacionamento com Deus, na verdade, cara, assim, o princípio era eu me acertar com Deus, né? Porque naquela vida que eu estava, eu não estava mais feliz. Então, a partir que eu resolvi voltar ao meu relacionamento com Deus, então, meu foco era Deus. Tanto é que, nesse tempo, Deus me abençoou tremendamente, tanto na área financeira, futuramente com assim, o relacionamento com a Adriana, que viemos a nos casar e estamos juntos até hoje, felizes. Aí Deus moveu nessa parte, porque, na verdade, quem teve o sonho foi o próprio Flávio. Nossa, Então, até então, esse aí foi usado assim, por eu Deus, pedi a olha. Deus uma esposa, mas assim, eu pedia que seja uma mulher serva de Deus, né? Não era intencional pela Adriana. Isso aí, né? não. Mas eu acho que o foco aí é que os dois tiveram o mesmo propósito, né? Vocês dois pediram um homem de Deus e uma mulher de no Deus. fundo, assim, a pastora Maria até zoa, falar que minha mãe ficava orando, batendo na casa, mas assim, até minha própria mãe também já orava nesse sentido. Sim. Né? Aí, conclusão, teve um dia, assim, foi o pastor Laércio, foi a esposa, uma reunião que fizeram lá em casa. Aí foi o pastor Laércio, foi Flávio, foi Karina, foi a galera lá. Aí ele foi e contou o sonho. Aí eu falei, eu sei que Flávio é um cara sério, ele não vai falar coisa só por Do falar. nada. Mas você não sentia Eu nada, acho- nada por ela? Até nesse Até momento, esse sonho, não. O sonho despertou. Porque o relacionamento você vem com o tempo, né? Você pode até sentir atraído. É bonita, né? Que gracinha. É bonita. E você acaba se agradando. Ela, assim, batia Sim. com o perfil que... todo Não, então, mas homem, você toda mulher tem sentia uma um atração perfil. por ela, alguma coisa Isso, assim. aí, quando teve o sonho, eu falei, opa, se é de Deus, vamos ver, né? E se for do tempo de Deus... Aí, nessa época, Deus foi, assim, abrindo as portas e dando condições, os caminhos, até chegar, assim... Eu era muito tímido, ela também. O que acontece? Eu não conhecia quase ninguém aqui na igreja. Você era novo? Isso. Eu estava caminhando aqui 1 ano, só que eu sempre fui, assim... Eu era meio na minha. Então, eu chegava aqui, assistia o culto, acabava o culto, eu saía aqui... E voltava pra E entrava no embora, carro e ia pra é isso. casa. E lá ainda ficava um pouquinho que eu conhecia a Flávia, eu conversava com o Flávio. Algumas vezes eu vinha com o Flávio de carona, né? Outras vezes eu vinha no meu carro mesmo. Aí foi nessa época. Aí o que acontece? Aí começaram esses buchichos para lá, buchichos para cá. Minha mãe era uma que bochichava bastante. Aí um belo dia, aí Flávio pegou e virou assim, vamos no... Eu já tinha falado do sonho, né? Falando, vamos na pizzaria. A famosa história da pizzaria. Caraca, é verdade. Essa história é famosa aqui na igreja. Vou até virar aqui para escutar. Aí rolou marcaram a pizzaria.
Aí, você quer falar alguma coisa antes? Não, você não contou o sonho, né? Eu quero detalhes. Não, Parece então, que no sonho a pessoa visitava a gente na nossa casa, né? E ia nos visitar, tomar um café na nossa casa, nós já, né, casados. Caraca, ele só... Olha, ele foi... Rapaz. E aí, a partir desse sonho, eu lembro que a pastora Maria ligou para mim, eu preciso conversar. Né? E aí ela contou, né? Ela nem falou quem teve o sonho, ela falou, olha, teve uma pessoa de Deus, né, que teve um sonho com vocês, olha, ora, porque eu acho que é de Deus, mas ora. Né? E aí, só que Deus já estava trabalhando, né, naquele processo de eu ter voltado e ter visto que ele continuava firme no Senhor. Sim. E aí veio, né? Engraçado que toda igreja, mas muita gente da igreja se envolveu, o pessoal ficar animado. Chipava vocês, E olha. até que chegou, O dia e da mais pizzaria. nós dois em si muito tímidos. Aham. E quando fica esse negócio também, um monte de gente falando, acaba retraindo mais ainda. E era muito engraçado que... E aí você tem que também estar sensível e percebendo o movimento do Senhor, né? O que é E também carnal, o Porque que é... isso, Aham. porque Isso aí, eu achava eu ia que falar exatamente isso. teve uma irmã aqui da igreja que a gente estava nesses cultos de finais de ano lá em Sião, que a igreja se reúne, Sim. que... Sião é o sítio aqui da nossa igreja. É verdade, gente. E aí, normalmente, as mulheres solteiras, né, conversam e tal, e uma irmã falava assim, não, Joel é de Adriane, sempre tinha essa fala, sempre, desde muito tempo. E aí veio, até que chegou o ponto da tal pizzaria, né? Sendo que Se você estiver solteira, depois coloca lá o endereço da pizzaria. E aí tiveram um movimento, mas que a princípio existia assim, entre os pastores, né? Pastora Maria, pastor Júnior, o Flávio, a Karina, e nós dois para a gente estar se reunindo ali eventualmente e estar se conhecendo. Sendo que quando a gente chegou na pizzaria, quase metade da igreja foi. Mas fizeram de zoação? Meu Deus! Eu não sei. Eu sei que um foi falando para o outro. Eu sei que eu estava nesse dia. Caraca, Agora dá você. deixa eu dar a minha versão também. Não, então, mas aí vai complementar Vai complementar. A igreja inteira foi pra ver. O Flávio foi e falou, Joel, vamos sair para comer uma pizza, coisa e tal. A Adriana também vai. Eu falei, não, beleza então, tranquilo. Aí chegamos no dia, foi à noite, né? Que aqui tinha culto à noite. Mas vocês não se conversavam ainda por nada? Não. Nem se olhava, nada. Não. Meu Deus! Aí ele demonstrava interesse, mas até então a timidez não era mais, falava mais alto. Mas nenhum olhar, gente. Caramba! Aí o Flávio foi, depois do culto a gente vai sair para comer uma pizza. Eu, beleza, eu falei, achei o quê? Ia ser pastor Júnior, pastora Maria, Flávio, Karina. Por ilusão. 6 pessoas, né? Eu falei, tá tranquilo. Aí, rapaz, quando eu saí ali, tava maior buchicho, maior galerão pra ir, meu irmão. Deus. Aí eu falei, misericórdia. Deve ter alguém falado Aí, e todo mundo marcou, mas não sabia que era pra isso. Não, já sabiam, sim, Já? sabiam. Porque a gente sempre andava... Pô, né, foi muita gente junto. Luiz, a mãe, Luiz, foi a Cira Caraca. também foi, não foi, Cira? Foi A quase Cira não igreja perde uma, toda. né? Só faltou o apóstolo Luiz. Só faltava os pastores da igreja mesmo pra já fazer o casamento lá. Aí, Flávia ainda chegou pra mim e falou, e aí, Joel, tá nervoso? Pô, quando eu fui na casa da mãe de Karina falar com a família dela, eu fiquei nervosão. Aí eu olhei assim, aquele galerão, falei comigo, rapaz, não vai rolar nada. Falei, eu tô tranquilo, Flávio. Quase só faltou falar, não vai rolar nada. Rapaz, aí chegamos na pizzaria, rapaz, tinha uma mesa enorme lá, rapaz, não sei quantas pessoas, devia ter mais de 20 pessoas. Acho que foi na mesma mesa que foi meu aniversário esse ano, né, bro? Foi mesmo lado. Tava lá. Caramba. Mesma mesa. Aí, beleza. Aí armaram lá de eu sentar do lado dela, mas a timidez não deixava a gente nem quase falar. A gente não pressão. olhava nem não virava nem pro... Aí vou Eu dar comia uma dica pizza aí assim, né? Pra vocês, se for muito tímido, convido o pastor Júnior. Ele
vai falar por você. Aí, pastor Júnior, vou resumir logo aqui. Quer contar o final? Pode contar os detalhes. Você lembra no final? Não, eu lembro que nós ficamos ali à noite conversando, mas aí as pessoas perceberam que entre nós mesmos Não tinha nada, né? Não havia interação, né? E aí, apesar que a gente já tinham nos apresentado, mas a timidez, né, não deixava a gente conversar. Até que chegou o momento da noite na pizzaria que pastor Júnior literalmente pediu licença. Caraca. E aí ali ele comunicou, né, o propósito, o objetivo daquele Na frente de encontro, todo mundo. na frente Caraca. de todo Eu não duvido mais nada do pastor Se eu Júnior. fosse comigo, eu ia ficar com vergonha, pô. E aí só falou assim, bem, todo mundo aqui sabe, né, que o Joel está interessado na Adriana. Ele nem tava, né? No Joel. Então, né, agora vamos deixar com eles, troquem os troca de telefone. É E Gente. assim começou, né, o nosso processo. Mas aí vocês ficaram ali conversando. Não. Vocês foram embora. Não, o que aconteceu ali na noite, a única coisa é que trocamos, de fato, os telefones. Só ele se levantou aí. E aí eu lembro que ele ainda ligou na noite para me dar boa noite. Não, olha, já tomou uma atitude, Joel. E ali a gente começou, né? Aí começamos a marcar para nos conhecer de fato. Agora só nós dois. Aí rolou a conversa. Aí rolou a vez. conversa. Aí começamos a Não, nos o primeiro encontro foi, a gente saiu para almoçar, não foi? É muito interessante que no primeiro encontro, né? Um dia antes, ele sofreu um acidente. Caraca. Eu bati com o carro no viaduto de Alcântara, na sexta-feira, indo para casa. Né? Mas ele Caramba, estava lá Joel. no horário Mas eu fui de marcado. ônibus. Eu fui de ônibus Tá, de lá. perseverante mesmo. E aí, né, ali começamos mesmo, marcamos e começamos, né, a nos conhecer, a conversar, nos conhecer melhor. Passamos por um processo de uns 3, 4 meses Conversando. De oração? conversando, Só orando. conversa. E aí, Mas vocês já estavam orando nessa época, um pelo outro? não entendi. Já estavam orando? Nesses 4 já meses estava estavam no processo orando? de oração. Antes da pizzaria, vocês também já estavam orando ou não? Ah, eu orava. Orava Não lembro pela se eu Adrianinha, orava. assim, específico? Não, na Aí já verdade, tava. Já sabia, né? Já Caraca! Na verdade, eu orava por isso, né, desde que eu me converti no sentido de, né, homem Mas de não Deus. intencional pelo... Isso, e aí quando começou toda essa questão, né, das pessoas, não, Adriane Joel de Adriane, não sei o quê, eu sempre colocava diante de Deus que só se fosse do Senhor Uhum. que, né, as coisas acontecessem. Uma coisa também que eu achei interessante que vocês falaram aí, que isso tudo se iniciou a partir do momento que vocês decidiram firmar um propósito com Deus. Com Deus. Vocês não estavam procurando algo já de relacionamento diretamente falando. Vocês oravam por algo, mas você estava em missões, tinha voltado, obedeceu a palavra de Deus, que era para servir na igreja local, estava nesse processo, e ele estava no processo de voltar à igreja, voltar, né? Afirmar nos princípios de Deus. E é aquele negócio de Mateus 6,33. Quando vocês botaram a prioridade, literalmente, da vida de vocês em Jesus, as outras coisas foram acrescentadas. Né? E muito interessante, né, para além disso, que obedecer é melhor que sacrificar, né, e a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, é que nesse processo de obediência, no retorno de missões, Deus me devolveu todos os lugares que eu trabalhava antes de ir para missões. Ou seja, né, onde eu estava, eu retornei, estou até hoje. Ele cuidou de tudo, né? Então, assim, eu não perdi nada, só ganhei, né, Deus só me deu ainda mais. E ganhou o Joel. Olha, um presente. E aí, depois desses 4 meses, né? Isso, aí Vocês depois desses 4 meses, né, conversando, aí a gente decidiu realmente iniciar um relacionamento onde durou 3 anos, né? Não digo nem de noivado, porque nós namoramos,
Quando deu 2 anos, decidimos nos casar e começamos o processo mesmo, né, dos trâmites, né, focar na Marcar tudo. casa. E né? teve que ir na casa da mãe, Joel? Foi na casa da mãe. mãe. Fui apresentado. Foi. Ficou nervosinho. Não, fiquei não. Ficou tranquilo? Fiquei não. Caramba, João, você é muito tranquilo. Depois de tudo, né? Demorou pra falar, mas Depois aí da depois pizzaria fui eu. também, né? O máximo que poderia acontecer, o pai dela mandar eu sair da casa. Mas, Bem assim, né? Fui bem recebido. e pra Que vocês, bom. como que foi o momento da certeza do casamento? O momento que vocês sentiram essa certeza? Não teve. Foi tão natural, foi tão assim, fluiu tanto que acho que quando a gente percebeu, já foi acontecendo, É né? porque foi muito de Deus também. Foi muito de Deus, é o que eu falei, assim, pelo meu temperamento, eu nunca tive aquela característica de iniciativa, entendeu? Então, Deus sempre foi me conduzindo, não só nessa área, em todas as áreas, né? Deus vai fluindo, Deus vai me conduzindo. Então, quando você percebe, você já está, né, no momento ali de Deus. E aí, porque assim, quando nós nos conhecemos, a gente já era mais maduros, né? Vamos dizer assim, a gente não era jovenzinha assim como Vocês vocês. tinham quantos anos? A gente já estava, Deus 30 e poucos anos. Então, assim, a gente já veio de um namoro e já tinha objetivo, né? Sim. Já era algo mais estabelecido. E, assim, foi tão de Deus, os pastores juntos, né? Conduzindo a gente, que Tudo flui foi. naturalmente. Já era tão certo para a gente, já era algo tão certeiro que simplesmente... Quando é de Deus é assim, Não teve né? dúvida. É natural. Pro Joel também foi assim? O processo, assim, comigo. para o homem costuma ser mais complicado, né? Que era 2 autônomos para comprar apartamento, casa, era um pouco mais difícil. Mas aí Deus, no caso, a gente não conseguiu por via de um apartamento, a gente construiu uma casa. Então, a gente construiu essa casa em praticamente 1 ano, né? 1 ano não. Não. A gente começou... Não foi em 1 ano. A gente começou... 4 meses. Em 4 meses? Que isso? Cara, uma casa? Não, na verdade, a casa... estrutura. Ah, tá. Tô jogando tudo de falar, caramba. Porque aí, por exemplo, o Alci entrou lá, o pedreiro, entrou no final do ano, não foi? Só que as paredes já estavam estabelecidas, né? As paredes já estavam ao ponto de telhado. Então, ele entrou só para finalizar o acabamento. Então, ele fez a parte de piso. Aí, na verdade, a gente não tinha muito recurso, né? A gente fez a pintura, a gente limpou, a gente fez um monte de coisa. Aí foi concluindo a casa. Ah, mas essa que é a graça, assim, né? Os dois juntos Começar ali, junto. construindo a assim, casinha. é isso, né? É conduzir sua vida colocando Deus. Ele sempre te dá um melhor, né? Não no sentido de perfeito, mas de verdadeiro e de, né, e de Deus, né? Sim. Vamos dizer assim. Deus me deu alguém muito companheiro, assim. A gente é muito assim, muito junto. O que a gente faz é junto, né? A gente está sempre, né, buscando essa unidade, né? Então, até na parte da estrutura da casa, sempre, até hoje, né? A gente faz junto, né? Claro que tem coisas que cabem mais a ele, mas a gente está sempre nesse sentido. O mesmo junto, objetivo, né? fazendo junto. Além do relacionamento, né, de casamento, é uma parceria para a vida toda, né? E assim, tem seus momentos difíceis, né? Mas aí você tem que ter a maturidade, né? De na hora que ninguém vive uma vida no mar de rosa, né? Você tem, no início foi difícil, até porque 2 pensamentos totalmente diferentes, cada um tem Culturas seus de casa defeitos, diferentes, Mas né? é você Exatamente. transformar Então- 2 culturas em uma, né? Dizem que o início do por mais casamento que- é muito difícil, né? Sim, por mais que você já entre num casamento com objetivo, né, que a gente acredita que Deus une propósitos, né, isso daí nunca teve dúvida, né, Sim. do objetivo no Senhor, de fazer a vontade de Deus, mas a gente vê São com as questão nossas de ajustes, histórias. né? Uhum. Exatamente. Até mesmo É tampar a durante- escova, deixar a pasta de dente aberta. Não, assim, até o relacionamento durante o namoro, né, para você se conhecer, viu? Sei lá, não vai demonstrar tudo, né? Que você só vai conhecer a pessoa quando você Vai estar começa a morando o dia conviver. inteiro. Aham.
Mas esse tempo de casamento, para vocês assim que são jovens, vocês vão passar... Assim, a gente passou por umas rusgazinhas no namoro. Os 2 primeiros anos a gente teve um desentendimentozinho, né? Uns vários. Porque uma coisa é você namorar. Você namora, você brigou, cada um foi para sua casa, pronto. Amanhã você... Nossa, eu vai... ouço muito essa frase. Quando casa, assim, não, os dois vão para casa. Casa, E é irmão, isso. aí a chapa esquenta. Brigar, meu irmão, não tem para onde ir, não. Casou, tem que resolver ali. Aí Deus foi tão tremendo, cara, que, assim, nesse período da casa, né, o rapaz que fez a casa, ele fez um desconto, né, porque a mão de obra dele era cara, e ele, por exemplo, ele pegou a obra início de dezembro, e finalzinho de janeiro já me entregou a casa praticamente pronta. Então, a gente estava com o casamento marcado para outubro. Aí a gente entrou fazendo a pintura, rebaixamento de gesso. Eu fiz a parte elétrica, né, que cabe a minha parte, fiz a hidráulica, algumas coisas a gente botou a mão para fazer porque não tinha o recurso, né? Você está no processo de casamento, você gasta o que você tem e o que você não tem. Hoje em dia, Mas então. Deus sempre honrou todos os nossos Amém. compromissos. Assim, a gente também foi bem abençoado, né? Que Com certeza. Deus abriu as portas de tal forma que... Eu lembro do casamento, foi um casamento o muito casamento, bonito. então... E assim, Deus flui em todas as coisas, né? É isso. Quando é de Deus, quando você, né, a partir... Isso começou lá atrás, né? Quando você decide obedecer, Deus vai fazendo todas as coisas, né? As demais coisas são acrescentadas. Sim. Exatamente, né? A questão da prioridade. Exatamente. E aí, essa é a nossa história. Ah, que história linda. mas tem mais uma questão Tem importante. mais coisas. Joel que tava tímido, não queria Não tava falar. querendo gravar Agora podcast. Eu vou trocar uma experiência, até porque vocês são jovens, outros Sim. jovens também devem assistir. Cara, assim, o que vocês têm de melhor na vida hoje é o direcionamento dos pais de vocês. Então, procura sempre ouvir o que eles te falam, porque tudo que eu e ela passamos, seus pais já passaram lá fora. Questão de lá fora, na época deles, né? Que é relacionamento, namoro. Então, a gente tem uma experiência para chegar e para falar. Sim. E outra coisa, vocês procuram sempre, assim, os jovens, honrar seu pai e sua mãe enquanto tem. Porque depois que não tiver mais, Não tem como honrar, né? você não tem como honrar, você vai ter que se tornar... Assim, eu vou ser sincero, quando eu perdi meu pai, eu me tornei homem. Homem que eu sempre fui homem. Mas a responsabilidade foi muito maior, porque só ficou minha mãe e eu que tive que cuidar dela até os últimos dias. Assim, Deus foi tão tremendo que, antes do nosso casamento, né, minha mãe veio a falecer, ela estava com 81 anos. Nessa época foi difícil também, mas assim, o que ela sempre falou para mim, meu filho, eu acho que eu não vou chegar ao teu casamento. Eu falava, que isso, mãe? A senhora vai estar lá sim. Ela falou, tinha uma amiga dela que praticamente considerava ela como mãe dela, era a dona Ana. Não, leva a Ana. Ela já não tocava mais nesse assunto, que eu acho que Deus já tinha ministrado que a hora dela estava chegando. Sim. Aí ela falou, leva a Ana contigo. Ela é mais jovem do que eu, ela é mais bonita. Sei o quê. Nesse meio tempo, minha mãe veio faltar. E ela tinha, tipo, ela me abençoou muito, porque ela tinha comprado fogão novo para ela, ventilador, geladeira, sugar, estava tudo novo, cara. Ela pegou e falou assim, meu filho, quando você preparar a tua casa, você pega tudo isso aqui e leva para você. Legal. Então, assim, honra teu pai e tua mãe, cara, que minha mãe faleceu, né, filho? Eu pensei que eu não ia aguentar nem participar do casamento, porque eu ia lembrar dela. Cara, assim, no enterro da minha mãe, eu fiquei tão tranquilo, né, que, assim, eu que fui consolando meus outros irmãos, fui falando, porque... E você era muito colado. né? Porque quando ela internou, no dia que ela internou, parece que Deus falou, ela se prepara que ela não sai mais. Eu guardei isso para mim. Tanto é que a apóstola Márcia, na noite que ela internou, eu não consegui ir para casa. Eu que socorri ela. Aí a apóstola Márcia bem me ligou, ela orou comigo. Eu falei, apóstola Márcia, que seja feita a vontade de Deus. Cara, então, jovens, honra teu pai e tua mãe.
ouve o que eles têm a te dizer, porque o princípio, a palavra diz, né, para a gente honrar pai e mãe, honrar a liderança. Então, procura obedecer, porque com certeza seus dias serão acrescentados na terra. E o dia que eles vierem a faltar, vocês sabem que vai estar com a consciência tranquila, que tudo que você tinha que fazer, você fez. Aí quero falar para as mães também, que às vezes tem filho que não está, né, fez igual a mim, que por um tempo se desviou. Assim, não esmoreça, não deixe de interceder, de orar. Ore mesmo, porque eu estou aqui hoje graças à intercessão da minha mãe, assim como meus irmãos. Ela não viu. Eu tenho mais 2 irmãos, que é o Samuel e o Valmir. Hoje, independente das circunstâncias que eles estejam, eles estão sempre na palavra de Deus. Eles estão caminhando, do jeito deles, mas estão caminhando. Minha mãe não viu, mas eu estou vendo. É o poder da oração dela. Aí, o poder da oração dela está levando eles a se dedicarem à igreja, entendeu? Mas é isso que eu tenho de experiência para comunicar a vocês. E essa questão, né, de honrar, tanto... Mesmo, acho que vale até falar que honrar os seus pais, mesmo que eles não estejam nos princípios de Deus. Porque o mandamento é honre teu pai e tua mãe. Não ame teu pai e tua mãe se eles estão no princípio de Deus, se eles seguem os princípios de Deus. E isso, no que eu vejo, é muito essencial. Não só a questão de pais, como o Joel falou também, da liderança de pastores, essa questão da submissão e de realmente... seguir alguém no sentido de ser fiel a alguém é muito importante na questão do relacionamento, porque eu vejo que provavelmente a Adriana só sentiu realmente que você era um homem de Deus a partir da relação com a sua mãe, como você cuidou da sua mãe, que tem muito essa questão, né, da proteção da mulher se sentir enquanto um porto seguro. Então, a partir do momento que ela viu no Joel, né, essa questão de um homem provedor, um homem que realmente, né, cuidava da mãe, realmente ela sentiu, né, esse porto seguro. Exatamente. Porque tem o espiritual, né, mas tem o dia a dia, tem o comportamento, tem, né, sua conduta aqui, né, e a gente observa, né, não sei se para mim é mais fácil, porque acaba sendo natural pela profissão, né? Mas observar o comportamento, né, e perceber essa conduta dele com a mãe também foi algo fundamental, né, de ver a integridade, de ver o cuidado, né, de ver a presença, né? Certamente isso conta muito, né? E é até uma observação que vocês jovens, né, devem ter dentro de um relacionamento, né? A gente conhece o outro no relacionamento com a sua família primária, né? Com seus pais, né? Com a sua casa, porque é onde a gente se mostra mais. Então, né, se há respeito, se há, né, cumplicidade, se há amor, então, muito certamente, você vai ter isso também na sua casa. Verdade. São indícios, né, que dão, né, como foi falado. Conhecer de fato, a gente só conhece a partir do casamento, né, porque é no dia a dia. Mas esses são indícios do que você vai ver. Se for alguém que não honra os pais, que trata de uma forma ruim, com certeza não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa mulher. Se o homem bate na mulher, obviamente ele vai bater em você também, né? Sim, na mulher não, na mãe. Obviamente ele vai bater em você também. E acima de tudo, né, entender que o casamento por si só ele tem princípios, né? Então, assim, decidir viver os princípios de Deus é fundamental para um casamento, né, fortalecido, né, para o cordão de 3 dobras, né, ser forte no casamento de vocês, né, quando vocês se casarem. Amém. Né? Então, no nosso casamento e qualquer casamento, né, o fundamental é a presença de Deus. Né? Abrir mão, muitas vezes, do seu eu, da sua carne, né, para decidir fazer aquilo que Deus quer que você faça. E assim, a resposta, né, a resposta que você tem disso é incomparável. Amém. Vejo realmente no dia a dia, né? Do que da perseverança, né, do Senhor. Depois dessa aula que nós tivemos, né, essa história é linda. Dessa história,
Realmente, você jovem, você também que já é um pouco mais velho, que ainda não namora ou que está namorando, está casado, com certeza vai ser edificante para todo mundo, mas principalmente para aqueles que ainda não têm alguém, que ainda não estão no relacionamento, que sirva de exemplo, né, esse momento, que comece, acima de tudo, a ter o Senhor como a base das nossas vidas. Se apaixone por Jesus primeiro, antes de se apaixonar por outra pessoa. Se apaixone pela presença do Senhor. Sim. Porque a partir de quando nós colocamos o Senhor em prioridade, as outras coisas virão, e virão da forma mais... da forma como nós não iremos imaginar, né? Como foi no caso de vocês. Veio através de um sonho, né? No caso através de do sonho, através da pizzaria, através do que for. Dos seus irmãos. Né? Quando Deus quer, né? Nada impede. Então, quem está aí, né? E ainda não está no relacionamento, comece a orar por isso. E comece a orar principalmente por ter alguém de Deus do seu lado, né? Acima de tudo, que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa carne, né? Sim. Bom, Jesus, agradecemos aqui, né, a presença do Obrigada, gente. Veio todo tímido, olha só, se soltou. São um casal aqui da nossa igreja que a gente ama muito, que a gente está sempre junto. Se você, porventura, algum dia vier visitar-nos, sempre vai ver eles aqui, né, servindo na intercessão. São um casal, de fato, muito abençoado. Amém. Também que, de certa forma, que o Senhor te abençoe, que seja um episódio edificante aí para vocês, tá? Siga-nos nas redes sociais, MTS Talk e Terra Santa Ministério, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Spotify também estamos lá com o MTS Talk, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Amém. Valeu. Amém.